Seja feliz para sempre. Esse é o tema do novo livro que vamos estudar junto com a congregação a partir desta semana. Com certeza, esse livro, preparado com todo carinho pelo corpo governante, vai aumentar a nossa fé e o nosso amor por Jeová. Mas, além disso, estudar esse livro junto com a congregação vai nos ajudar a estar mais bem preparados para também ajudar nossos estudantes da Bíblia a conhecerem a Jeová e vir a servi-lo. Então, vamos começar o nosso estudo, como já mencionado na lição número 1. O estudo, essa primeira sessão, ela vai abranger 12 lições. O que vamos ver? Vamos descobrir como a Bíblia pode ajudar você e como você pode conhecer o autor dela. O tema da primeira lição, como a Bíblia pode ajudar você. Para nos ajudar com a leitura, vamos convidar o irmão Leonardo, que vai ler os primeiros 2 parágrafos. Por favor, irmão Leonardo. Quase todos nós temos perguntas sobre a vida, o sofrimento, a morte e o futuro. Nós também nos preocupamos com coisas do dia a dia, como ganhar o sustento e ter uma família feliz. Muitas pessoas descobriram que a Bíblia responde às perguntas mais importantes da vida. Além disso, ela dá bons conselhos para ter uma vida feliz. Acha que a Bíblia pode ajudar alguém que você conhece? A Bíblia responde a perguntas importantes. Por exemplo, como a vida começou? Qual é o objetivo da vida? Por que as pessoas sofrem? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz? O que vai acontecer com a Terra? Bem, não é errado fazer esse tipo de pergunta. Milhões de pessoas descobriram que as respostas da Bíblia fazem muito sentido. Obrigado, Leonardo. Temos aqui a primeira pergunta. Por favor, podem ficar bem à vontade para expressar seus comentários. Diz assim: quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Vamos começar ali com a Mona Lisa, por favor. Então, algumas perguntas são: como a vida começou? Qual é o objetivo da vida? Por que as pessoas sofrem? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz? O que vai acontecer com a Terra? Obrigado, irmã Mona Lisa. Será que é errado nós ou os estudantes fazerem esse tipo de perguntas? Irmã Cristina. Não, não é errado. Primeiro porque essas perguntas são importantes para a vida de todos os seres humanos. E depois porque servos fiéis do passado fizeram perguntas parecidas com essas e Jeová não os condenou. Exatamente. Obrigado. Também, irmão Daniel? E são perguntas que realmente chamam muito a atenção das pessoas. Apenas para ilustrar o quanto isso realmente prende atenção, um irmão, quando iniciou um estudo nesse livro, ele fez a pergunta que está no primeiro parágrafo introdutório, que diz assim: você acha que a Bíblia pode ajudar alguém que você conhece? Então, como ele foi tocado por essas perguntas, o irmão tinha um estudo e, por causa dessa pergunta, ele iniciou mais um. Ou seja, realmente é algo que aguça, que prende a atenção. É verdade. Então, muito importante fazermos essas perguntas. Obrigado a todos os irmãos. Leonardo, por favor, pode ler o próximo parágrafo? A Bíblia dá bons conselhos. Por exemplo, ela ajuda as famílias a serem felizes de verdade. Ela nos diz como lidar com o estresse e como ter mais alegria no nosso trabalho. Esta publicação vai ajudar você a aprender o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos e muito mais. Talvez você acabe concordando que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é proveitosa. Obrigado. Tem a seguinte pergunta: como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia? Vamos começar ali com a Tamires, por favor. O texto de 2 Timóteo 3,16, ali fala que a Bíblia toda, né, ela é proveitosa. Então, a Bíblia, ela nos dá bons conselhos, né? Por exemplo, ela nos diz como lidar com o estresse, como ter mais alegria no nosso trabalho, dá conselhos para a família, né?
Então, deixa bem claro que a Bíblia, ela serve para nos instruir e proveitosa para o nosso dia a dia. Exatamente. Muito obrigado. Temos um quadro aqui. Quem gostaria de fazer um breve resumo desse quadro e mostrar como que fazer o que está aqui pode ajudar o nosso estudante? A irmã Fabiana, por favor. Então, esse quadro ele deixa claro que é bom a gente mostrar para o estudante que, embora essa publicação ela pode ajudar, mas ela não substitui a Bíblia, né? Então, o incentivo dele é para ele ler os textos que são citados. Então, isso vai ajudar o estudante a ver que ele não está aprendendo de um livro qualquer, mas sim da Bíblia. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem, vamos dar continuidade agora debaixo do quadro Aprenda Mais. A gente vai ver o próximo ponto, ponto 3, que tem o tema A Bíblia pode guiar o nosso caminho. Para a gente começar a consideração desse ponto, vamos ler, por favor, o texto de Salmo 119, versículo 105. Alguém pode contribuir com a leitura, por favor. Salmo 119, 105. O Marcelo Ventura. Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Muito obrigado. Então, pensando nisso, o que o escritor desse salmo achava da Bíblia? Irmão Mário Júnior. Ele usou duas comparações, lâmpada e luz. Então, deu a entender que ele conseguia enxergar a Bíblia como algo que iluminava o caminho dele. Exatamente. Temos até uma imagem que ilustra isso. Como que essa imagem aí reforça o que nós estamos aprendendo? O irmão Matheus Ferraz. Então, nós podemos observar que à noite, a luz de uma lanterna é muito importante para a gente poder escolher o caminho certo a seguir. E a Bíblia é exatamente essa luz que ilumina o nosso caminho, né? As nossas escolhas na vida, elas vão poder ser bem tomadas se a gente usar a Bíblia para se orientar. Assim como quando uma pessoa à noite caminha e pode direcionar a lanterna para próximo ou para longe, a Bíblia ela também nos ajuda a tomar decisões agora e no futuro. Excelente, Matheus. Isso mesmo. Agora, pensando um pouquinho sobre a Bíblia, tem essa outra pergunta. O que você acha da Bíblia? Uma pergunta bem pessoal. Irmão Marcelo Serrano. Se pensarmos que os conselhos da Bíblia nos ajudam a fazer boas escolhas, a gente pode pensar também que essas boas escolhas vêm do Criador, de quem conhece a cada um de nós, os nossos sentimentos mais profundos, todas as nossas circunstâncias, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, e alguém que realmente se interessa por nós e nos ama de verdade. Então, quando reunimos todos esses fatores, podemos dizer que a Bíblia é um presente sem igual da parte de Jeová. É verdade. Muito obrigado. Também a irmã Fabiana? Eu acho interessante destacar que, assim como para a gente ter todos esses benefícios que foi comentado, né, a gente precisa usar a Bíblia também, igual na imagem, né? Se esse homem ele tivesse com a lanterna no bolso, provavelmente ele não teria esses benefícios, né? Então, assim também, para a gente poder ter os benefícios que a Bíblia traz na nossa vida, a gente precisa usá-la. Verdade. Muito obrigado. Também a irmã Carla, por favor. Também, ainda falando como sendo uma lanterna, mencionado no Salmo, a Bíblia ela ajuda a gente a ver um obstáculo e desviar dele, né? Então, ela ajuda a gente a identificar coisas que poderiam ser um problema sério na nossa vida. Ou seja, a Bíblia nos ajuda a não ter problemas que de outra forma talvez a gente teria. É verdade. Quantos benefícios nós temos, né? Quando nós lemos a Bíblia. Muito obrigado, irmãos, pelos comentários. Vamos entrar agora no próximo ponto, ponto número 4. A Bíblia pode responder a nossas perguntas. Antes de nós começarmos a consideração, nós vamos ver um vídeo com o tema
Não perca a esperança. Por favor, dê atenção ao vídeo. Eu sempre quis ser professora. Era muito bom. Mas, mesmo assim, parecia que alguma coisa estava faltando na minha vida. Eu via que algumas crianças eram deficientes, não porque elas tinham feito alguma coisa errada, elas tinham nascido assim. Eu ficava pensando, isso não faz sentido. Deus é um Deus de amor. Eu sei que Ele pode resolver tudo isso. Por que Ele não resolve? Daí, uma aluna na minha escola conseguiu me ajudar a encontrar respostas às minhas perguntas. Ela me perguntou, a senhora sabia que eu sou testemunha de Jeová? Quer saber mais sobre nós? Aí eu disse para ela, quero muito. Por que é que você não vem na minha casa e me fala sobre as testemunhas de Jeová? Na outra semana ela veio, eu fiquei ouvindo e ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou a achar as respostas das minhas perguntas na minha própria Bíblia. E, de repente, minhas perguntas foram respondidas, uma atrás da outra. Por 25 anos, eu não tinha achado as respostas em nenhum lugar. E aquilo foi o máximo para mim. Pensando nesse vídeo, que tipo de perguntas a professora tinha? Irmã Tamires, por favor. Então, ela via, né, que crianças já nasciam com deficiência, né? E ela tinha a convicção que Deus era amor. Então, ela se perguntava, né, se Ele é amor, por que Ele não resolvia essa questão? Essa era uma das dúvidas, né, que ela tinha. Excelente, obrigada. Os irmãos notaram ali quanto tempo que ela ficou com dúvidas? A irmã Michele, por favor. Interessante que não foi pouco tempo, né? Foram 25 anos que ela ficou com essas dúvidas na mente. Exatamente, 25 anos. E aí, a segunda pergunta. Como estudar a Bíblia foi de ajuda para ela? Irmão Daniel, por favor. Foi de muita ajuda porque ela descobriu que ela não tinha uma ou duas dúvidas. Ela tinha muitas dúvidas. E todas essas dúvidas foram tiradas com a ajuda da Bíblia. Exatamente. Como foi bom para ela poder aprender mais a respeito da Bíblia. Pensando nisso, vamos ver agora Mateus capítulo 7, versículo 7. Também gostaríamos de contar com a ajuda de um leitor da assistência. Mateus 7, 7. Irmão Leonardo, por favor. Persistam em pedir e lhes será dado. Persistam em buscar e acharão. Persistam em bater e lhes será aberto. Obrigado, Leonardo. Então, uma pergunta mais pessoal. Que perguntas você gostou de ver a resposta na Bíblia? Quando você começou a aprender, quando você era um estudante, o que tocou seu coração? O que você gostou de aprender? Vamos começar ali com o Mário. Para mim, foram as provas bíblicas de que nós não temos uma alma imortal, né? Era um ensino muito difundido, né, na escola também, por todas as pessoas, e eu não conseguia, assim, explicar bem na Bíblia, né? Apesar de ter crescido num lar cristão, então foi muito bom encontrar as provas bíblicas para isso. Olha só, interessante, Mário. Obrigado por compartilhar. Também, irmão Rodrigo? Também duas perguntas que foram respondidas, né, pela Bíblia é como encontrar felicidade. Então, como ser feliz? Então, a Bíblia responde isso. E também como lidar com a ansiedade. A gente vive num mundo muito conturbado, cheio de desafios, e a Bíblia Sagrada mostra como nós podemos lidar com esse desafio também. Obrigado, Rodrigo. Também, irmão Daniel? No meu caso, foi saber que não existe um inferno de fogo,
onde as pessoas serão punidas ali por Deus. Isso acaba sendo um alívio, principalmente que quando a gente é criança, isso não é apenas um ensinamento, é algo que realmente intimida, põe medo, né? Então, quando você descobre a verdade, isso acaba sendo um alívio. É verdade. Também, irmã Analisa? E outro alívio saber também é que Deus não é responsável pelo nosso sofrimento, que tudo que a gente passa nesse mundo, né, não é a verdadeira vida que Jeová tem reservado para nós. Então, somente a Bíblia pode nos dar essa real esperança. Exatamente. Também, irmã Carla? Eu também gostei muito de saber por que Jeová ainda não acabou com tudo que está acontecendo hoje de ruim, né? Entender o porquê e ver o exemplo dele me ajudou também a lidar bem com esse tempo que falta até o novo mundo chegar. É verdade. Obrigado, irmãos, por compartilharem. Como é bom poder saber essas verdades e estamos ansiosos, né, para compartilhar isso com nossos estudantes também. Obrigado. Agora o ponto 5. Você pode gostar de ler a Bíblia. Aqui também temos um vídeo. Vamos ver esse vídeo que tem o tema Ler a Bíblia e depois nós vamos fazer algumas considerações. Às vezes eu me atrapalho com as palavras, então é meio complicado. Se eu gosto de ler? Não muito. Sei lá, não tenho vontade de ler, é chato. Eu não consigo me concentrar. Para não pensar em mais nada, falo pra mim, hora de ler. Eu não sou muito de ler, mas a Bíblia eu gosto de ler. Ela é muito mais que um livro. Vale muito a pena. Alguns dizem não é pros dias de hoje. Mas quando você lê, você sempre aprende. Toda vez. Me ajudou a pensar antes de falar. Eu acho que eu tô bem mais preocupado com os outros. Quero saber se estão bem, se eu posso ajudar. Ler a Bíblia me tornou alguém melhor. Ela me dá aquele pique pro dia. Se fosse escolher um livro favorito, acho que seria os Salmos. Pra mim é fácil de entender e é bem interessante. A gente pode entrar no site JW, que tem várias Bíblias, e ler ali mesmo. Então você pega um texto e pesquisa, e dá pra achar um monte de artigos sobre ele. Uma coisa que eu tô gostando muito são aqueles vídeos, sabe? Introdução ao livro tal. Leva 2 ou 3 minutos e você já vê o que vai ler naquele livro da Bíblia. Isso faz toda a diferença. Escolha um assunto ou algo que gosto. Procuro algo que eu gosto, que tem a ver comigo. Daí eu vou lendo e vou gostando mais. Tem tudo a ver e é muito importante. E você fica mais feliz. E quem não quer isso? Muito bem, que vídeo interessante, né? Nesse vídeo, por que os jovens não gostavam de ler? Vamos começar ali com o Mateus, por favor. Alguns não tinham intimidade com as palavras, se atrapalhavam, outros achavam que era chato e ainda outros não conseguiam se concentrar no que liam. Exatamente. Obrigado, Mateus. Também, irmão Mário? E essa é uma grande realidade, né? Muitas vezes, desde a escola, a gente aprende a estudar para passar na prova. E num mundo tecnológico, né? Parar para ler se tornou muito difícil, é muito raro. Então, gostar de ler a Bíblia envolve realmente muitas vezes um esforço, não é uma coisa natural. Exatamente. Não é raro encontrarmos jovens que não gostam de ler, né? Mas por que eles gostavam de ler a Bíblia? Por que aqueles jovens gostavam de ler a Bíblia que a gente viu no vídeo? Vou começar aqui com a Michele. Porque eles viam que quem beneficiava da leitura eram eles mesmos, né? Uma delas falou, né, que ela parava, antes de falar ela pensava, ajudou, a leitura da Bíblia ajudou, né? Na questão de se importar com as pessoas também. Então, eles notaram que ler a Bíblia só traz benefício para eles. Exatamente, obrigado. Também irmão Marcelo, na frente.
Eu gostei do comentário de um deles que disse que depois que ele começou a ler a Bíblia, ele mesmo começou a ver que se tornou uma pessoa melhor. Então, a leitura da Bíblia faz isso, produz mudanças e a própria pessoa, quem está lendo, consegue perceber que está se tornando melhor, está fazendo progresso nas qualidades. Então, isso é uma motivação muito forte para continuar lendo a Bíblia. Exatamente. Obrigado, Marcelo. Minha irmã Fabiana. Um comentário que eu achei interessante é que eles perceberam que a Bíblia não era um livro qualquer, né? Então, por isso eles se esforçaram em ler e parar para pensar no que ela diz, né? E uma das coisas que eles fizeram para ajudar nisso foi procurar assuntos que eles tinham interesse, né? Então, eles olhavam, viam algum assunto que interessava e lia na Bíblia esse assunto. Exatamente. Então, pensando na importância de ler a Bíblia, vamos ver o que diz Romanos, capítulo 15, versículo 4. Também queremos a ajuda de um leitor da assistência. Romanos 15, 4. A irmã Carla, por favor. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução, a fim de que por meio de nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras tivéssemos esperança. Isso. Consolo e esperança. Pensando nisso, que relato da Bíblia te dá consolo, te ajuda a ter esperança? Que relatos ajudam os irmãos? Irmão Serrano, por favor. Um relato que pessoalmente me consola muito é o relato de João quando fala a respeito da reação que Jesus teve na morte de Lázaro. Porque a gente viu ali um sentimento muito profundo que ele sentia pelo seu amigo e que com certeza sente por toda a humanidade. O fato de Jesus ter chorado naquela ocasião é muito tocante. Talvez seja uma das partes da Bíblia mais emocionantes e nos ajuda a entender o quanto Jeová e Jesus nos amam e o quanto eles estão dispostos e ansiosos para eliminar esse inimigo que é a morte. Verdade. Muito obrigado. Também o Marcelo? Um relato que eu gosto bastante é do relato de José, que quando foi levado para o Egito precisou perseverar por uma situação bem difícil, mas depois Jeová livrou ele de todas as provações. Aí lembra do estudo da reunião passada, né, que toda provação tem prazo de validade, né, já tem uma data de validade para ela acabar. Então é um estudo que me encoraja bastante e dá confiança que mesmo que venham desafios grandes pela frente, todos esses desafios também têm prazo de validade e logo Jeová vai recompensar todos os servos dele. Verdade. Obrigado, irmãos. Como vimos, assim como aqueles jovens, a importância de ler a Bíblia, né? A gente sempre sai ganhando. Agora o próximo ponto, o ponto 6. Outras pessoas podem nos ajudar a entender a Bíblia. Para nos ajudar na consideração desse ponto, vamos ler Atos, capítulo 8, 26 a 31. Atos 8, 26 a 31. A irmã Tamires, pode ler, por favor. No entanto, o anjo de Jeová disse a Filipe: prepare-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Essa é a estrada do deserto. Em vista disso, ele se preparou e foi. Encontrou então o eunuco etíope, alto funcionário de Cândace, rainha dos etíopes, encarregado de todo o tesouro dela. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando, e sentado no seu carro, lia em voz alta o profeta Isaías. De modo que o Espírito disse a Filipe: vá, aproxime-se desse carro. Filipe correu ao lado do carro e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías em voz alta. Perguntou então: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: na verdade, como posso entender a menos que alguém me oriente? E pediu que Filipe subisse e se sentasse com ele. Obrigado pela leitura. Pensando nesses versículos, tem a pergunta: como podemos entender a Bíblia? Em especial os versículos 30 e 31. Irmão Leonardo. Nesses versículos, Filipe pergunta para o eunuco se ele conseguia entender. E ele falou que só conseguiria fazer isso se alguém o ajudasse, se alguém explicasse. Então é dessa forma, né? Com ajuda e com comunicação com outras pessoas, nós vamos conseguir entender o que a Bíblia ensina. Exatamente. Temos até uma imagem aí. Como que essa imagem mostra a importância disso que nós acabamos de considerar em Atos
8, 30 e 31. Irmão Marcelo Ventura. Então, o livro de Atos, esse texto que nós acabamos de ler, mostra que é um modelo bíblico, na verdade, né? O homem precisava de ajuda para entender as Escrituras e Deus providenciou alguém que soubesse um pouco mais, no caso era Filipe, que ajudou ele a aprender da Bíblia. E hoje, aí um retrato mais moderno, uma mãe de 2 filhos, provavelmente, se ela não tivesse ajuda, dificilmente ela ia conseguir parar para estudar a Bíblia e comparar um texto com o outro. Mas com ajuda ela consegue. E com ajuda ela vai aprender mais da Bíblia, porque ela está tendo ajuda de alguém ensinando e está seguindo um modelo bíblico, que é o modelo que Deus deixou para a gente aprender, um ajudando o outro. Exatamente. Temos um quadro no pé dessa página. Algumas pessoas dizem: estudar a Bíblia é uma perda de tempo. Como que nós podemos ajudar nosso estudante a responder, se alguém fizer essa afirmação para ele? Irmão Mário. Eu sempre gosto de tentar ajudar o estudante a usar um texto. E o de 2 Timóteo 3,16, que está logo no começo, né, dessa lição, vai ajudar ele a destacar 2 pontos para a pessoa. Um, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se a Bíblia vem de Deus, ela não é perda de tempo. E segundo, que ela é proveitosa. Então, ela é boa, ela faz bem, vai deixar a pessoa feliz, vai ensinar, vai endireitar as coisas. Então, ele vai poder falar que não vai ser perda de tempo consultar algo que é de proveito. Obrigado, Mário. Boa dica essa. Que estudo bonito esse, não é, irmãos? Com certeza vai ajudar muito nossos estudantes da Bíblia. Então, em resumo, o que nós vimos? A Bíblia dá conselhos para o dia a dia, responde a perguntas importantes e traz consolo e esperança. Vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos? Temos 3 perguntas. Sobre que assuntos a Bíblia dá conselhos? Irmão Leonardo. Nós vimos no primeiro parágrafo que ela fala do passado, de como a vida começou. Ela fala também sobre o presente, qual o objetivo da vida, o que nós podemos fazer para agradar a Jeová. E também fala sobre o futuro, sobre a esperança que ela nos dá de que as coisas vão melhorar. Obrigado, Leonardo. A segunda pergunta. Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? A irmã Carla. Bom, algumas são: o que acontece quando uma pessoa morre? Por que as pessoas sofrem? O que vai acontecer com a terra? Verdade. Algumas perguntas que a Bíblia vai ajudar o estudante. E a última. O que os estudantes, eles geralmente vão gostar de aprender? Irmã Tamires. Então, se o nosso estudante, ele ficar na dúvida do que quer aprender, nós podemos até mesmo sugerir alguns assuntos que são de interesse. Por exemplo, perguntar para o estudante se ele já se perguntou sobre o reino que ele pede na oração do Pai Nosso, né? Então, fazer perguntas assim pode despertar interesse no estudante e que mais à frente, ele vai descobrir a resposta à medida que o estudo for avançando. Muito obrigado. Meu Daniel? E durante essa pandemia, muitas pessoas têm perdido familiares e amigos na morte. E não é incomum até mesmo os estudantes quererem saber um pouquinho mais a fundo sobre essa questão, principalmente porque é algo que está abalando muito as pessoas hoje, né? Então é algo que pode realmente prender ainda mais o interesse dele pela Bíblia. Exatamente. Obrigado. Nesse quadro, tente o seguinte: uma dica que a publicação dá para passar para o estudante, ler a primeira parte da próxima lição. Mas ela abre espaço para uma outra ideia. Que outra ideia a gente poderia dar para o nosso estudante? Os irmãos pensaram em alguma? Irmão Marcelo? Principalmente se a gente já conhece um pouquinho do estudante, a gente já pode selecionar dentro do quadro Quer Pesquisar Mais, 1 ou 2 matérias ou vídeos para o estudante ver e depois contar para a gente o que ele achou, o que ele entendeu. E aí ajuda até o estudante a pesquisar um pouco mais também. Exatamente. Muito boa essa dica, Marcelo. Podemos usar esse quadro para ajudar também o nosso estudante. Muito bom esse estudo, aprendemos bastante e realmente estamos agora mais preparados para ajudar nossos estudantes da Bíblia. Agradecemos a todos os irmãos pelos seus comentários, o irmão Leonardo pela leitura e vamos dar sequência agora com a reunião.